Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, onde temos como tema moda, mediana e média aritmética. Como sempre, eu peço que vocês prestem atenção em cada slide, porque eu estarei explicando a definição, assim como dando exemplo para que vocês compreendam melhor de cada um desses assuntos que nós iremos estudar hoje. É importante que vocês prestem atenção, porque logo após vem a lista de exercícios. Só vai conseguir responder quem prestar atenção. Então vamos lá. Iniciando pela definição de moda. Então, moda. O que é moda, né? Moda de um conjunto de valores é o elemento que ocorre mais frequentemente dentro desse conjunto. Para clarear mais a nossa mente, vamos ver o exemplo. Vamos ver. O primeiro exemplo tem aí. Silvana fez a árvore genealógica da sua família paterna, ou seja, por parte de pai. Árvore genealógica são as idades dos parentes, né, no caso dela, da família dela paterna. Então aí tem várias idades, né, que a gente pode observar. E aí a pergunta é: qual é a moda das idades da família paterna de Silvana? Como é que a gente descobre? Lembra que lá na definição de moda está dizendo que é um número que se repete mais de uma vez? Então a gente vai observar isso. Qual foi o número que se repetiu mais vezes? E aí a gente consegue identificar esse número, que podemos ver que é o número 40. Basta ver qual é a idade que mais se repete, como eu falei para vocês no slide anterior. Como 40 é a idade que mais se repete, então podemos dizer que a moda é igual a 40. Então, se eu pedir a vocês no exercício, porventura, para que vocês calculem a moda de um determinado valor, vocês vão observar qual é o número que mais se repete. E aí não precisa fazer cálculo, é só indicar o número e aí a gente já encontra a moda. Fácil, né? Vamos para o próximo. Agora, a mediana. Quando eu falo de mediana, eu lembro logo de média. E aí eu vou definir para vocês que é justamente a média escolar, por exemplo, que o professor todo bimestre diz, né? Fulano tirou média 7, ciclano tirou média 8. Como é que a gente calcula a mediana? E aí vamos ver a primeira definição para que vocês possam compreender. Então, a mediana de um conjunto finito de valores, ou seja, que tem fim, dispostos em ordem crescente ou decrescente de grandeza. É o valor central, ou seja, valor do meio. Se o conjunto tiver um número ímpar de elementos, ou seja, 1, 3, 5, 9, 7, por aí. Ou é a média aritmética dos dois valores centrais. Se o conjunto tiver um número par de elementos. Números pares, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Vejamos o primeiro exemplo. Qual é a mediana da idade da família de Silvana? Usando a árvore genealógica que Silvana fez da família do pai dela. Então, a gente vai observar que temos vários números. Já sabemos que a moda é 40. Agora vamos ver como é que a gente acha a mediana. Como a descrição diz, mediana é o valor central, o valor do meio, né? Então, colocando as idades em ordem crescente, teremos... Primeiro a gente tem que organizar, viu? As idades em ordem crescente, que eles não estão em ordem. Observem isso, tá bom? Então, toda vez que eu pedir a mediana, vocês vão precisar colocar esses números em ordem crescente, se não tiver. Então, aí colocou os números em ordem crescente do menor ao maior. E a gente vai observar, ó, que temos aqui uma sequência de números, não é isso? Agora vamos ver no próximo slide como é que a gente vai calcular para achar essa mediana. Então, quando eu coloquei os números em ordem crescente, eu vou observar qual é o número que está no meio. Então, aqui fica no meio mesmo, no centro. Aqui, 8, 16. Então, eu tenho 17 números, é ímpar, né? 17 é ímpar. Então, quando o número é ímpar, fica mais fácil encontrar a minha mediana, porque ela vai aparecer logo no centro. Então, eu tenho 8 termos para a minha esquerda, 8 termos para a minha direita. E aí, o termo do meio, ou seja, o termo central, nesse caso é 35. Então, a mediana desse conjunto de valores é 35. Se caso acontecesse
de um número par, por exemplo, 16, o que é que eu ia fazer? Eu ia pegar os dois valores centrais, por exemplo, aqui se fosse 16 números, né? Eu ia pegar o 32 e o 37, certo? Eu ia somar os dois e dividir por 2. Por quê? Porque aí eu tenho uma quantidade de números pares. Eu não iria conseguir descobrir como eu descobri esse daqui rapidinho, porque a de que tem é ímpar. Aí por isso que eu encontrei rapidinho. Mas se for par, eu tenho que pegar os dois números do meio, somar e dividir por 2. E aí eu encontro o valor da mediana, certo? Estou falando isso porque no exercício vai ter tanto números ímpares como pares. Continuando, vamos ver agora o que é média aritmética. Bom, a média aritmética de um conjunto de números é o valor que se obtém dividindo a soma dos seus elementos pelo número de elementos do conjunto. Lembra que eu falei para vocês da média escolar, da caderneta, aquela que você fica perguntando a mim, né? Professora, eu tirei quanto de média? Que é a média bimestral. Então, para que eu possa calcular aquela média de vocês, eu uso a média aritmética, certo? Que é a soma das notas de vocês da primeira e da segunda nota e divido por 2. Então, a média aritmética é isso. É a soma com a divisão. E vamos ver agora o exemplo. Vamos calcular a média da idade da família de Silvana. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os valores que estão na árvore genealógica e somando todos esses valores. Quando eu somei, eu encontrei 507. Primeira coisa que a gente faz quando pede a média é somar os valores, certo? Professora, precisa colocar os números em ordem crescente? Não é necessário, porque aqui ele não está pedindo a mediana, certo? Ele está pedindo a média, diferente. A gente só coloca em ordem crescente quando ele estiver pedindo a mediana. Mas, como lá já estava, aí aqui continuou na ordem, certo? Pronto, já somei, deu 507. Vamos ver agora o que vamos fazer depois de somar. Quantos integrantes há na família de Silvânia? Então, eu somei e encontrei 507. Só que aí eu vou ver quantos tem aqui para fazer a divisão. Então, tem 17 pessoas. Então, basta dividir a soma das idades pelo número de integrantes. Então, 507 dividido por 17, que é a quantidade, dá igual a 29,8, que é a média aritmética da família de Silvana. Ô professora, vai ser sempre 17, que é o exemplo da família de Silvana. Você vai ter que dividir pela quantidade que tiver lá. Se tiver 2 números, vai dividir por 2. Se tiver 5 números, vai dividir por 5. Se tiver 10 números, vai dividir por 10 e assim por diante, certo? É de acordo com a quantidade de número. Lembrando, a média aritmética, eu somo todos os valores e divido pela quantidade, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Fiquem na paz. Um forte abraço para todos.